aula. E esses momentos são registrados, né? Bem como os momentos que está tendo no EducaPE e os aulões do Enem, conectados no Enem, que é à tarde. Vai ser História se não estou enganada, História e Matemática, sábado. Vai ser show. E quero agradecer a Diogo Júnior por estar aqui presente, né? Deixar seus afazeres para colaborar conosco com suas contribuições que vão nos enriquecer para que a gente possa ficar enriquecidos com os conhecimentos e melhor direcionar a nossa vida, a nossa prática no dia a dia. Tanto eu, enquanto gestora, meus queridos professores, e meus alunos, meus funcionários que estão aqui presentes, né? Da EREM, jornalista Jade Andrade, a gente nunca está pronto, nunca estamos prontos. Todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, nós estamos aprendendo com um gesto, com um olhar, com um falar, e agora, mais do que nunca, vamos ter que conhecer as pessoas pelos olhos, pelo olhar, porque na máscara a gente não vai mais suportar. Tem hora que eu estou no supermercado, aí passa aquele aluno, tia Aldair, olho, aí eu sei, você é fulano do primeiro ano, do segundo ano, né? Porque a gente tem que parar, olhar, quem é, meu Deus? Porque a gente é os olhos, mais do que nunca agora, são os olhos que vamos olhar para conhecer as pessoas pelo olhar. Não é mais pela fisionomia. Então, meus queridos alunos, e Diogo Júnior, que está aqui, nossa gratidão, né? Muito agradecido por tudo, por estar neste momento, e estamos felizes com a sua presença. A fala é de Edson, para fazer aí a abertura de você, que ele foi que trouxe você para o nosso meio hoje. Grata a Edson. Bom dia, pessoal. Bom dia, Aldair, Diogo. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento proveitoso em que teremos. Então, quero desejar as boas-vindas a Diogo, lá da cidade de Goiânia, estudante egresso da rede estadual e fez parte do programa Parlamento Jovem Brasileiro, que é um programa educacional, Secretaria de Educação e MEC e a Câmara dos Deputados, onde aí a gente, né, estudante, na verdade, para a gente de ensino médio, temos a oportunidade de vivenciar em Brasília uma semana como deputado. Então, seja muito bem-vindo. O Diogo vai aí falar um pouco sobre o protagonismo juvenil, ele que já vem há muito tempo nesta causa, que é o protagonismo juvenil. Então, eu agradeço, passo a fala para você. A Aldair aí já fez as saudações, a Aldair é a gestora da escola, já lhe desejou as boas-vindas. Então, muito bem-vindo e a gente já espera seu retorno também presencial. Ô, Edson, uma pergunta, e aí que você falou que ele foi deputado por um dia, foi? Uma semana, né, Diogo? Uma jornada. Semana. Ó, que bacana, ele tem bastante experiência, já é quase um deputado. Falta só ganhar, não é? É aquele conflito que tem do Parlamento Jovem, né? Que a gente sempre está pedindo para os alunos participarem. Que coisa boa. Então, bem-vindo, pode começar. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer o convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Agradecer à gestora Aldair Branca, ao meu grande amigo de longas datas, né? Meu amigo Edson, presidente do Grêmio Estudantil. É uma satisfação enorme, né? O Edson me pegou de surpresa, né? Eu meio despreparado na correria, trabalhando, mas sempre procurando tempo para ajudar e falar sobre o protagonismo juvenil, que é de extrema importância na nossa sociedade, né? Então, vamos lá. Qual o foco do protagonismo juvenil? Isso é muito trabalhado nas escolas de rede estadual, porque eu sou o fruto disso, né? Edson é fruto disso, como outros vários alunos são fruto disso, né? Eu acredito. Né? O foco do protagonismo juvenil, ele é colocar o aluno como o ator principal das ações que venham a beneficiar a sociedade, tanto a comunidade escola, a comunidade do seu bairro, os seus colegas que estão junto, abraçando as causas pertinentes, não é isso? E também a cidade como um todo, toda a sociedade em sua conjuntura. Eu gosto, antes de iniciar, ver um pouco da origem da palavra protagonista,
A palavra protagonista, ela vem de proto, que significa o primeiro ou principal, e logo após vem também o agon, que quer dizer lutador, né? Aí vem agonistas, o lutador principal, né? Protagonismo juvenil. Quem é o lutador principal do protagonismo juvenil? É o jovem, meu amigo. O jovem está caminhando para construir um legado, para lutar, cobrar os seus direitos, tendo a consciência dos seus deveres, não é isso? Porque cobrar é muito bom. Eu quero ver na hora de cumprir com os seus deveres. Então, veja o que encontrei. Peço desculpa. Então, vamos lá. Então, o protagonismo juvenil nessa conjuntura social é justamente pegar o aluno e fazer com que ele aprenda a levar as experiências dele, das problemáticas, além do muro das escolas, né? Eu costumava trabalhar da seguinte forma, na área Augusto Gondim aqui em Goiânia. Nós víamos a situação, mas ao invés de ficar reclamando, nós sentávamos, olhávamos toda a situação com a responsabilidade, claro, e apresentávamos já uma solução, né? Porque reclamar e não fazer nada não chega a lugar nenhum. Então, nós sentávamos, conversávamos de forma democrática e chegávamos a uma solução. Apresentávamos à equipe gestora, se viável, conseguiríamos resolver essa situação. Para desenvolver com os alunos a iniciativa protagônica, o professor, né, ele deve atuar como um líder, como um organizador, como um animador, um facilitador criativo, um coautor participativo dos conhecimentos. Vamos supor, nós temos um projeto de meio ambiente. A professora ou professor de biologia, de ciências da natureza, joga a problemática e abre o debate, para que todos os alunos possam debater ideias divergentes e assim chegar a uma solução, né? Eles vão se impor da responsabilidade e do dever de solucionar tal problema. Acredito que, a partir do momento em que você dá uma responsabilidade para o jovem, ele se sente, como eu posso dizer, ele se sente mais importante, ele se sente mais cativado, ele se sente, de certa forma, mais responsável, porque a responsabilidade que a ele foi dada foi grande. Então, ele muda a postura, ele chega e faz, a responsabilidade que a mim foi dada foi tal, foi de liderar esse grupo para conseguirmos bancas novas para a nossa escola. Como eu vou fazer isso? Ele senta, ele pensa, como vamos fazer? Vamos fazer um abaixo-assinado? Vamos entrar em contato com a Secretaria de Educação do Estado? Vamos entrar em contato com a Gerência Regional da Mata Norte? Então, nisso tudo, ele vai se adaptando ao contexto, ele vai se adaptando à situação e vai aprendendo, né? Porque a gente errando é que vai aparecendo novos aprendizados. A questão do questionar também é muito importante. A partir do momento em que o jovem ele tem novas dúvidas sobre tal assunto, você joga tal temática e as dúvidas na mente dele vai gerando, ele vai buscar o conhecimento. É onde se encaixa buscar, o procurar mais conhecimento, um pensamento complexo, e assim ele vai desenvolver um modo cognitivo, um modo pessoal e mais sensitivo, né? O protagonismo juvenil, a partir do momento em que ele entra na vida do jovem, é através de oportunidades, né? Oportunidades. Se não tiver uma oportunidade, alguém que possa dar um empurrãozinho, ele pode até chegar sozinho, mas nunca se sabe qual a situação em que o jovem está vivendo, em sua casa, na escola, sempre que tem que ter uma pessoa para ajudar. Eu falo por mim agora, entrei num projeto CMA através de um empurrão enorme de uma professora muito especial que eu tive, talvez alguns de vocês conheçam, que
e a professora Nádia Freitas. Ela, no começo do meu primeiro ano, eu tive umas dificuldades de aprendizagem e não estava indo muito bem no ensino médio, mas ela viu que eu estava passando por problemas. Ela sentiu isso. Então, ela sentou, conversou comigo, Diogo, vamos fazer dessa forma. Então, eu me senti incentivado. Então, no meu segundo ano, minhas notas foram lá para cima. Aí foi aí onde eu me empenhei de verdade, foi onde eu pude ver a escola e a educação como uma responsabilidade séria, não como uma brincadeira. Então, foi aonde eu entrei no projeto Semear, onde eu pude, como posso dizer, conhecer várias pessoas, várias culturas, várias pessoas diferentes, com situações diferentes das minhas, mas pessoas fortes que podem contribuir com a nossa sociedade de alguma forma. E foi através do projeto Semear que eu acreditei na minha pessoa como líder, né? Porque temos essa dificuldade da crise de identidade. É difícil encontrar pessoas que se apresentem para querer liderar. Na maioria das vezes, os jovens se sentem acomodados. Infelizmente, isso é triste. Eu chegava na sala de aula, pessoal, bora fazer isso, bora fazer esse movimento. O pessoal, não, porque a gestão não vai permitir. Se a gente não dialogar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a questão da liderança, eu tomava essa postura. Aí eu passei a ter a credibilidade dos meus colegas, passei a ter a credibilidade dos meus professores da gestão e pude desenvolver isso dentro de outros jovens, entendeu? Porque quando se trabalha a questão da liderança, um líder, ele toma na frente, ele não é carregado pelas pessoas, que é diferente de um chefe, não é? O líder, ele leva o pessoal naquela direção. Gente, é por aqui. Alguém tem alguma opinião? O chefe não, o chefe vai ser aqui, não tem conversa. Totalmente diferente. Qual o pilar, como posso dizer, a parte estrutural do protagonismo juvenil? São justamente os 4 pilares que aprendemos na educação integral, que é o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a aprender e o aprender a fazer. Aprender a ser. Vamos nos estudar, vamos ver o que nós queremos ser, nos identificar na área que queremos, para futuramente não sermos profissionais frustrados e trabalharmos com o que gostamos, não apenas pelo salário ou pelos status. O aprender a conviver, saber ser democrático, ouvir opiniões diferentes, ouvir críticas construtivas e aceitar de forma tranquila. Aprender a viver com a diferença, no caso. O aprender a aprender, que é você ser autodidata, você sentar. Eu acho que essa forma não é viável para mim. Como é que eu vou aprender isso? Aí sua imaginação vai longe, você começa a criar novas metodologias para aprender aquilo que você tem dificuldade. E o aprender a fazer, que é a questão de você tomar a postura, de você chegar e se responsabilizar por coisas que vão além de sua responsabilidade, né? Aí, geralmente, me perguntam qual é como eu posso dizer, as características do jovem protagonista. Eu anotei alguns aqui, que é desenvolver a capacidade autônoma do aluno. Isso é fundamental, é primordial. O jovem, quando ele se sente autônomo, ele vai muito além. Ele se coloca numa posição em que ele está, vamos supor que sozinho, aí nisso ele se coloca no risco
de errar, mas errar aprendendo. Então, ele vai buscar a sua independência, ele vai buscar resolver situações de um jeito correto e de forma que venha beneficiar todo mundo. Vem também a parte de dinamizar as aulas, que cabe também aos professores. Porque se eu estou numa sala de aula, eu tô ali para aprender, claro. Mas não só aquele que copia. Escreve e copia. Fica chato para o aluno, principalmente para um jovem, para um adolescente. O jovem quer o quê? O jovem quer aprender de variadas formas. Uma aula dinâmica de química no laboratório, uma aula de matemática com experiências, né? Uma aula de português com uma leitura de todo mundo, bota um livro para uma pessoa ler, a outra continua, fica uma coisa dinâmica e a gente vai aprendendo, vai abrindo a mente. Eu falo isso como estudante que fui, né, e ainda sou estudante, que o espírito de estudante nunca morre dentro de um aluno protagonista. É isso? Estimular a criatividade é de extrema importância na vida de um protagonista. O jovem protagonista, ele acorda já pensando, o que eu posso fazer para melhorar o meu dia hoje? O que eu posso fazer para melhorar o dia na minha escola hoje, na minha sociedade? Então, ele cria várias maneiras. Ele chega na gestão e fala, gestora, eu tenho tal ideia, vamos implementar? Bora sentar, Diogo? Bora. Eu queria criar um grêmio estudantil para que nós possamos ter uma representação e reivindicar isso às demandas da escola, à gestão. Tem uma pessoa responsável por isso. Vamos sentar, Diogo, vamos sentar, todo mundo conversa, todo mundo trabalha e fica mais fácil, não é? É a criatividade. Professor, eu quero criar uma questão ambientalista, eu quero criar lixeiros para reciclagem na escola, né? Trabalha o meio ambiente dentro da escola, você se sente mais, como posso dizer, mais ativo naquela situação. Demonstrar para o aluno que ele também é fonte de conteúdo, né? Porque há bem anos atrás, há décadas atrás, o professor era o centro de todo o conhecimento. Hoje em dia, com a política que é implantada em Pernambuco, já é diferente. Nós vemos um diálogo maior. O professor entra na sala de aula, dialoga mais, o aluno tem uma participação maior dentro desse contexto. E claro que abrange o debate, todo mundo vê pontos de vista diferentes, ninguém fica dentro daquela bolha. Tem uma frase que fecha a mente do jovem, que é: isso não é de responsabilidade minha, tire isso da sua mente. O jovem protagonista, ele deve ser polivalente, ele deve estar interligado com todas as situações, ele deve trabalhar em todas as áreas, ele deve sair da zona de conforto, porque no momento que ele está em sua zona de conforto, ele vai ficar lá acomodado, mas a partir do momento que ele entra em outra zona, ele vai sentir um choque de realidade, ele vai ver que não é daquela forma, ele vai trabalhar como posso dizer, batalhando para aprender aquilo. Então, a partir do momento que ele batalha para aprender aquilo, ele vai ganhando experiência, vai ganhando conhecimento com pessoas que já estavam na área, né? E vai abrir a mente, né? Porque isso tudo é uma questão de mente aberta. Crise de identidade. Ok. É fato que nós temos direitos e deveres. Qual o direito à cidadania, à participação social e à representação juvenil? O direito do resumo da participação individual ou coletiva do jovem lutar em seus próprios benefícios pela comunidade da sua cidade, sua região e do país. Como nós podemos trabalhar esse direito? Nós temos que cumprir com os nossos deveres de cidadão. Mas vamos cobrar? Vamos. Só o meu aqui. Pronto.
aqui, eu quero pedir desculpas. Então, Liedson, eu uso Liedson como exemplo, porque Liedson é uma pessoa que ele adentrou bem, né, nessa questão desse direito, do direito à cidadania, do direito à representatividade, através do Grêmio Estudantil, da era jornalista Jade de Andrade, e através da União dos Estudantes do Timbaúba, que busca o direito dos jovens e o dever do exercício da cidadania através do Se Liga 16 e através de outros trabalhos. E o jovem também tem direito à profissionalização e ao trabalho e à renda. É a questão da oportunidade que se falou no protagonismo juvenil. Então, essa questão já é uma questão mais externa, uma questão que segue as autoridades. Mas nós, como protagonistas, devemos nos posicionar e cobrar das autoridades. Porque o que a autoridade deve fazer? Deve pegar, vamos qualificar os nossos jovens. De que forma? Vamos conversar com as empresas da região, vamos ver quais são as demandas de empregos que eles necessitam e vamos oferecer cursos de acordo com o diagnóstico que eles nos já passarem. Porque não adianta eu colocar um jovem para se profissionalizar em desenho se na empresa estão precisando de mecânicos. Então não bate, não se une, entende? Eu queria deixar o microfone aberto para os outros alunos, professores, se tiverem perguntas, continuarei conversando com vocês para um diálogo. Foi mais uma apresentação em geral. Alguém quer falar alguma coisa sobre protagonismo, uma dúvida? Professor, um aluno? Ok. Quando eu pensei em adentrar no Parlamento Jovem Brasileiro, foi justamente trabalhando a questão da problemática, né? Nossa professora chegou na gente e fez: Diogo, fulano, vamos ver quais são os problemas que temos no país. Vamos solucionar ou procurar. Opa, uma pergunta aqui. Um protagonismo que você acha ele mais interessante e inspirador? Ana Lídia Ferreira, não é isso? Um protagonismo que eu acho mais interessante e inspirador é justamente a questão do acreditar, né? Do jovem ser acreditado, de não ficar naquela conversa de que o jovem é o problema. Muito pelo contrário, o jovem é a solução, né? O protagonismo, ele coloca você dentro disso, o protagonismo coloca você como a solução. Então, a questão do acreditar no jovem é inspirador. Pelo menos para mim foi. E tudo que eu venho conseguindo até hoje é através do protagonismo. Então, a questão do acreditar no jovem, acreditar que o jovem pode ser a diferença, é de fundamental importância. Disponha. Mais alguém com alguma pergunta? Pode mandar, que esse diálogo é muito interessante. Enquanto isso, continua aqui. Então, quando nós pensamos em entrar no Parlamento Jovem Brasileiro, nós sentamos, vimos as dificuldades que passavam pela nossa sociedade e procuramos uma solução. Dentro dessa solução, nós buscávamos ver se já tinha uma lei relacionada àquela situação.
No meu caso, o meu projeto de lei foi o uso de pulseiras em crianças de até 12 anos de idade em locais públicos, de grande aglomeração de pessoas. Né? Na pulseira iria conter o número do telefone do responsável, o nome do responsável, o nome da criança e se a criança era portadora de alguma doença cognitiva. Né? No caso, se a pulseira fosse azul, uma fitinha, a criança seria indicando que a criança seria autista. Pelo fato de 50 mil crianças sumirem por ano no país. Isso dói, né? Ver uma família perder uma criança no meio de uma multidão e nunca mais vê-la e poder acarretar em outras fatalidades, isso é inadmissível, isso é chocante. Então, o nosso projeto foi justamente para reduzir esse número aterrorizante e abrir ao debate e complementar o projeto quando chegássemos lá em Brasília. Então, abrir esse leque de oportunidades junto com a Câmara dos Deputados para 78 jovens, 4 de Pernambuco, lá em Brasília, foi extremamente, não posso dizer, foi brilhante. Foi brilhante. A partir do momento que o jovem veste o terno, sobe na tribuna do Congresso Nacional, ele vê que ele é a solução dos problemas da sociedade, né? Com soluções inovadoras. Eu costumo pontuar as questões ruins que nós tivemos lá no parlamento. Nós fomos assistir uma sessão de veto presidencial do Congresso e estava uma bagunça. Senadores e deputados todos gritando, enquanto o presidente queria manter a ordem, um senador na tribuna e os outros gritando, outros com fone de ouvido. Nós ficamos chocados. Então, o que nós sentamos e conversamos? E, gente, na nossa vez, na nossa sessão, nós vamos fazer diferente. E foi o que fizemos. Nós sentamos, tivemos a educação, que é fundamental, de escutar o nosso colega deputado jovem falar, concluir, dissertar o seu projeto, sem muita bagunça. Nós sentimos que nós fizemos diferente. Nós sentimos que saímos de Brasília com a missão cumprida, com um sentimento de dever cumprido, né? Com um passo firme na sociedade. Muitos com desenvoltura para a política, como é o meu caso, e outros com a desenvoltura mais social, entendeu? Vou deixar aberto mais uma vez o microfone para perguntas. Pronto, apareceu mais aqui. David Soares. Acredito que, como você disse, o protagonismo é bem importante, pois é com ele que o jovem começa a ter uma visão de como é começar a estar num mundo onde nem tudo são flores, mas sim, na maioria das vezes, são desafios para nos tornar mais fortes. Justamente, David, a partir do momento em que os desafios são impostos para você, você sai na luta, você sai quebrando as barreiras, e a cada barreira você vai se fortificando. Você pode falhar em uma, mas você pegou a experiência para tentar de novo e fazer melhor, né? De verdade, a questão é acreditar. Rosilane Maria, o que foi mais desafiante para você nesta área do protagonista? Rosilane, pergunta muito interessante, é justamente a questão do acreditar, né? Nós, por sermos jovens, muitas vezes somos desacreditados. É um jovem, não tem experiência, ele não sabe de nada, ele não tem conhecimento suficiente para tal coisa. Claro, se nós somos jovens, nós vamos à busca do nosso conhecimento através de pessoas mais experientes, dos nossos professores, dos nossos pais, entendeu? Então, a questão de ser acreditado no meio onde só tinha pessoas mais velhas que eu, que no caso é a política, foi algo chocante, né? Eu chegava na Câmara Municipal para propor um projeto de lei, marcava a reunião e ficava horas esperando, porque o vereador tinha outra reunião com pessoas de interesse pessoal. Isso era triste para mim como jovem que queria solucionar alguma coisa na minha sociedade, entendeu? Adriele.
Alguém me incentivou a investir em outras áreas ao invés do protagonismo? Sim. Meu pai, ele sempre quis que eu fosse, engraçado, ele queria que eu fosse da área automobilística. Meu pai é caminhoneiro, ele queria que eu fosse mecânico, né? Meu irmão é eletricista, meu irmão começou cedo, a partir dos 11 anos, meu irmão começou na oficina de autoelétrica. Eu comecei aos 13 anos na oficina de mecânica. Acabei pegando gosto, mas eu via que não era muito a minha área. Eu não me sentia confortável em estar ali. Eu gostava de sentar e solucionar problemas da sociedade. Eu costumo dizer que eu sempre tive uma desenvoltura para a sociedade. E a forma mais viável sempre foi a política, estar perto do povo, conversar, escutar, entendeu? Então, as áreas que eu pensei fora do protagonismo era a área mecânica, era a área da administração, era a área da engenharia. Então, dentro do protagonismo, eu pude abrir minha mente e ver no que eu realmente me identificava, que é a área do direito, é a área da política e a área do social. Iruana Moura, conta as melhores sensações de ser protagonista. Meus melhores momentos como protagonista eram justamente no semear, né? Nos 4 sábados que tínhamos como um jovem protagonista das escolas de referência da Mata Norte. Né? O meu primeiro semear foi marcante. Eu fui para a Aliança no dia 5 de maio de 2018. Eu fui com a cabeça aberta, eu estava na mente justamente, eu quero ser um líder. Entrei no ônibus. Quando descemos em Aliança, passa o professor Paulo Dutra, né? Eu não conhecia, aí minha gestora falou, Diogo, aquele é o professor Paulo Dutra, foi ele, junto com o Eduardo, que implantou as escolas em tempo integral em Pernambuco, né? E ele é um possível candidato a deputado estadual. Bacana. Aí teve o decorrer das dinâmicas no Parlamento Jovem, aí eu cheguei e me apresentei. Licença, professor, meu nome é Diogo, sou de Goiânia, e eu gostaria de recitar um discurso de Eduardo Campos, do senhor. Foi onde eu reproduzi um discurso de Eduardo para ele, onde ele se emocionou e perguntou qual era o meu sonho. Aí eu, de pronto, respondi, o meu sonho é ser governador de Pernambuco. Aí foi onde todo mundo se comoveu, onde todo mundo sentiu que o jovem ele tem uma desenvoltura para a liderança. O outro momento foi já no final desse dia, quando tínhamos uma oficina e conversamos sobre profissões, né? E nós colocamos nas árvores do sonho. E cada folha tinha uma profissão. Eu fiquei com a profissão de administrador. Aí me colocaram no final justamente para discursar. Aí todo mundo apresentou. Aí quando chegou a minha vez, eu falei o seguinte, na minha folha eu sou um administrador, mas o meu sonho é ser governador de Pernambuco. Se Pernambuco hoje tem a melhor educação do Estado, tem a melhor educação do Estado, é por causa do estudante, do professor, da tia da limpeza até a gestão, porque todos unidos fazem esse trabalho, entendeu? Através desse trabalho que se forma a educação de Pernambuco e faz a educação de Pernambuco estar em primeiro lugar. Foi onde a escola, a Joaquina Lira, estrondou de aplauso, eu me senti muito emocionado e mais motivado, entendeu? ADL, qual foi a sua maior preocupação em relação a essa área? Eu não sei se ela está falando da área protagonismo ou da área política, ou da área do direito. É a questão de, será que eu consigo? Né? A gente, às vezes, se autossabota. Será nós julgamos nós, como profissionais lá na frente, com o nosso conhecimento de hoje? Às vezes eu paro e penso, será que eu vou ser um bom governador? Será que eu vou ser um bom juiz? Mas eu penso assim porque eu não tenho o conhecimento que eu preciso para atuar nessa área.
entendeu? Então, às vezes, eu mesmo me autossabotava, mas ao mesmo tempo eu parava e pensava, não, eu tenho que pensar com a cabeça de lá. Eu não posso pensar que eu não vou ser um bom juiz pelo conhecimento que eu tenho hoje, não vou ser um bom líder com a pouca experiência que eu tenho hoje. Então, essa era a maior preocupação. Se eu vou conseguir, se eu vou desempenhar um bom papel, isso às vezes me prejudicava. Ana Lídia Ferreira, já pensou em desistir algumas vezes? Muitas vezes. Quando o jovem, ele está numa situação, num caminho em que ele quer realizar os seus sonhos, os seus objetivos, é muita pressão, é muita bomba, muito bombardeio em cima dele. Aí ele acaba se sentindo pressionado e muitas vezes pensando em desistir. Mas ao mesmo tempo que eu pensava em desistir, eu pensava na minha família, eu pensava na minha mãe, nas pessoas que se espelhavam em mim, né? Eu, como filho adotivo, fui adotado aos 3 meses de nascido, fui entregue praticamente abandonado e via que eu tinha que fazer jus à minha situação atual, a quem me criou, eu tinha que dar orgulho à minha mãe e a quem acreditou em mim. Então, ao mesmo tempo que eu pensava em desistir, eu me motivava a não desistir. Então, essa questão também é um ponto muito importante. Não desistir. Analídia, alguém já te motivou? Muito, muito, muito. Pessoas da área mesmo, né, chegaram a me desmotivar. Não, você não tem voto, você é muito novo para pensar nisso agora, não investe, vive a vida, aproveita. Mas eu ficava chateado. Eu pensava, meu Deus, eu um jovem com tantas preocupações, mas se eu não me planejar, quando chegar na hora, eu não vou saber o que fazer, eu não vou ter um rumo. Então eu me planejo, faço a minha parte, alcanço os meus objetivos, e a pessoa que me desmotivou vai ver o resultado diferente do que ela pensava, entendeu? Agradeço a Ana Carla pelo incentivo, né? Wesley Albuquerque, já pensou em seguir outra profissão? Antes de conhecer a área do direito, eu pensei sim, eu já pensei em ser engenheiro automobilista, que é o que cria os projetos dos carros, que desenha todos os projetos. Aí, só que, bora lá, engenharia tem matemática. Modéstia à parte, eu não sou muito bom na área de exatas. Né? Então, bora para algo que eu domine, algo que eu tenha uma vivência melhor. Eu gosto de história e língua portuguesa. Então, a melhor área para mim é o direito. Então, eu já pensei em seguir outras profissões, mas eu não me encaixaria, eu seria um profissional frustrado naquela área. Agradeço a Ana Lídia. Bom. Eu costumo dizer que o jovem, quando ele é acreditado de criança, quando ele tem um incentivo e não há aquele bloqueio mental a partir de sua família e dos adultos que o rodeiam, ele fica mais rápido a se posicionar a favor de si próprio, né? Porque, vamos lá, quando você está com uma criança entra no meio da conversa, você faz assim, você tem que respeitar os adultos que estão falando, por questão de educação, óbvio, mas, querendo ou não, a criança se sente inferior ao adulto. As palavras mudam muito, né? Você poderia chegar e dizer, filho, no momento não é
não é oportuno para você falar sobre isso. Outra hora vamos conversar, porque a partir do momento que você dá um bloqueio mental numa criança, ela se sente inferior e se sente retraída a pensar, né? Eu falo isso por experiência própria, né? A partir do momento, quando eu ia falar alguma coisa, alguém chegava, cala a boca, eu não vou falar. Aí, quando eu ia falar outra coisa, não, depois de falar, poxa, eu segurava. Aí, tanto que eu tive uma dificuldade, e ainda tenho um pouco, de desenvolver meus pensamentos. Quando eu tenho algo para desenvolver, eu sento, só eu, me isolo e começo a pensar. Porque a falta de concentração e o bloqueio mental que eu tive acaba me atrapalhando de algumas formas. Entendeu? Eu agradeço ao pessoal que tá elogiando a minha história, né? Eu costumo pensar, dizem, geralmente pessoas que são adotadas dizem o seguinte: eu quero conhecer a minha família biológica, eu fui rejeitado, ninguém quis saber de mim, ninguém me ama. Eu penso pelo lado positivo. Se eu não tivesse sido adotado, eu estaria onde eu estou hoje? Eu chegaria onde eu cheguei, né? Eu poderia nem estar vivo, né? Minha mãe me pegou para criar os 3 meses de nascido, eu não tinha o que comer, minhas mamadeiras eram furadas, minha mãe tinha me abandonado, e a partir da criação que eu tive, eu pude ser quem eu sou hoje. Eu tive uma criação correta, eu tive pessoas que me incentivaram, tive desafios, claro, que todo mundo tem desafios, mas eu pude me desenvolver como pessoa. Então, eu levo pelo lado bom. No final de 2018, eu conheci minha família biológica. Muitas jovens teriam raiva da mãe biológica que não criou. Eu não. Quando eu conheci, eu agradeci. Porque se ela não tivesse feito o que ela fez, eu não seria quem eu sou hoje. E através do que eu sou hoje, eu acredito que eu posso, com um pouco que sei, com um pouco que tenho, posso contribuir para a vida de muitas pessoas. E é a minha missão. Eu costumo dizer que a minha missão na vida é contribuir para o bem comum das pessoas, né? Para quando for um grande líder, matar a fome e as necessidades das pessoas. Mais alguma pergunta, alguma fala? Pode mandar. Agora, se problema, eu tenho que carregar, o pessoal não Ana Lídia, depois que eu tenho algo fosse desejado, que é o seguinte e-mail. Dentro da área do direito, eu já pensei em várias coisas, direito é uma área vasta, né? Mas eu quero seguir na magistratura, eu quero ser juiz eleitoral. E um dia poder ser desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Isso dentro do direito, né? Porque fora do direito tem uma questão política que vocês perceberam que eu sempre estou falando da política, porque é onde o jovem se insere de verdade com o protagonismo juvenil, com a representatividade. É onde eu me sinto confortável e disposto a ajudar. Né? Então, eu tenho a área do direito, né, que é a questão da magistratura, do juiz eleitoral, e tenho a área da política, um representante popular. Né? Falando em ser juiz eleitoral, em maio de 2019, eu tive uma homenagem do Tribunal Regional Eleitoral, através da Escola Judiciária Eleitoral, no Teatro do Sesc daqui, né? Justamente, alunos da minha escola encenaram a minha história. E eu fui chamado pelo desembargador, na época presidente do TRE, para falar sobre a história, sobre a minha história, e fui homenageado por ele e por tantos alunos. Foi um momento marcante.
Yasmin Silva, o que sua família acha do protagonismo? Eles te apoiam? Analia, depois de sua segunda faculdade. Muito bom, Analia. Parabéns à sua mãe. Yasmin, o que sua família acha do protagonismo? Eles te apoiam muito, né? Às vezes, por questões da criação dos meus pais, deles não terem as mesmas oportunidades que eu tive, eles se retraem e se prendem mais ao clássico, ao básico, né? Aí eu chego a abrir a mente deles, a usar, a pensar, a sonhar alto, né? Então, quando eu chego no momento e abro a mente deles, eles me apoiam, eles reconhecem que eu tenho que sonhar alto, porque se eu coloco uma meta lá no céu, eu vou trabalhar para chegar lá. Eu posso até não chegar, mas eu chego perto. Então, se eu pensar pequeno, é o mesmo trabalho. Então, eu penso alto para chegar ao mais alto que eu posso. Não pensar pequeno para eu chegar no mínimo. Entendeu? Ocorreu preconceito durante sua caminhada, ou ainda ocorre? Aline Maria. Aline, ocorre muito. Ocorre sim. Justamente a questão do ser jovem, do acreditar, né? É triste, mas existe o famoso preconceito, porque você é jovem, porque você não tem experiência, né? Mas isso eu desconstruo mostrando trabalho, mostrando serviço. Como você se define a relação de política e religião? São coisas bem criticadas hoje em dia. Ariel Macedo. E daí ele pegou no ponto em sua definição de ter ou fazer um sistema político melhor do que os que existem atualmente. Ok. Religião e política, eu acredito que ultimamente vem sendo criticada pela postura das pessoas que vêm trabalhando nelas, né? Eu costumo dizer que não tem político ladrão, não tem político corrupto, não tem pastor que rouba, que desvia o dízimo. Tem pessoas ladras, tem pessoas corruptas que passam a ser políticos. São pastores, são pessoas que entram lá para desviar o dízimo. Então, na conjuntura, misturar isso, eu não acho ilegal. Pode ser imoral da forma que você age, entendeu? Então, se todo o segmento da sociedade tem uma representatividade dentro da política, por que a religião não pode ter? Basta você se policiar da forma que você vai agir, entendeu? Como você define a relação política? E sua definição de ter ou fazer um sistema político melhor do que existe atualmente? Ariel, a questão de fazer um sistema político melhor do que os que já existem é justamente essa questão. Eu acredito que a legislação do país seja muito inchada. Se nós seguíssemos tudo o que a Constituição solicita de nós, se nós cumpríssemos com os nossos deveres de acordo com a Constituição, o país seria outro. Então, é muita conversa, é muita situação como posso dizer, para tentar inovar, para eles agirem da mesma forma. Então, a questão de fazer um sistema político é delicado pela atual conjuntura, atual sistema político, como funciona no país, né? Mas não é impossível. Isso justamente cabe à juventude, porque a juventude está na construção de um legado. Nós criamos uma frase que se diz: juventude que ousa lutar constrói poder popular. Então, a juventude, quando se impõe na questão correta da política, na questão que pode mudar de verdade dentro da casa das pessoas, o sistema político ele vai ser mudado, ele vai ser, não vou dizer inovado, ele vai ser da forma que tem de ser. Para mim não existe nova ou velha política, existe a boa e verdadeira política, que é o fazer o bem para as pessoas, né? Também tem a questão de agradecer aos políticos por fazer alguma coisa, é obrigação deles.
Eu, quando for político, eu nunca vou querer que alguém me agradeça por nada, porque é minha obrigação. Eu estou sendo pago para isso, a população está me pagando para fazer aquilo. Eu não estou fazendo com dinheiro do meu bolso, eu estou fazendo com dinheiro público. Então, não cabe a nós agradecermos. Devemos reconhecer o trabalho, sim, mas agradecer, não, porque é obrigação do político fazer o bem para o nosso povo. As pessoas, depois de todas as suas conquistas, te julgam pela escolha ou te apoiam. Ana Carla, sim, sim. Geralmente, quando eu digo que quero ser político, as pessoas falam, vai ser ladrão. Eu fico, porque eles estão decepcionados com a atual situação de hoje, né? Eu não chego a julgar, mas eu digo, se na política tem ladrão, de certa forma a culpa é nossa, porque esse poder está está nas nossas mãos, né? O poder do voto. Então, temos o poder de mudar isso dentro da conjuntura política. Então, tem esse preconceito, sim, tem a questão da inveja, tem a questão da ciumeira, mas são questões que eu levo com seriedade, questões que eu levo com a empatia, né? Que eu trabalho, eu não faço com as pessoas o que eu não queria que fizessem comigo. Então, eu não me igualo a determinadas ações de pessoas para comigo. Então, acredito, sim, o horário está se passando. Eu tenho já outra reunião aqui do meu trabalho. Então, eu quero agradecer, já para encerrar, eu quero agradecer a todos que participaram dessa reunião, a todos os professores, a diretora Aldair Branca, ao convite do meu amigo Liedson Rufino, a participação da minha amiga Ana Carla, né, o pessoal da União dos Estudantes de Timbaúba, né, sempre será uma satisfação estar aqui com vocês, né, se um dia puder voltar, estarei à disposição, apesar da minha correria aqui na questão das eleições, mas estou à disposição no que for para contribuir com o protagonismo juvenil do nosso Estado e da nossa Mata Norte. Obrigado. Bom dia, Diogo. Quem fala é o professor Ivanildo. Eu, em nome da ERENS, agradecemos a sua participação, a sua colaboração. Foi de grande relevância as suas palavras no dia de hoje, na manhã de hoje, para os nossos jovens. Fazer alguma pergunta? Alguém? Bom dia, Diogo. Bom dia. Bom dia, professora. Meu nome aí é Maria Paiva. Eu acho que você está visualizando. Eu quero parabenizá-lo pelo seu dinamismo e principalmente porque eu estava assim escrevendo aqui o seu relato, percebi que no primeiro ano você estava meio aquém da expectativa dos professores, mas aí no segundo você deu uma guinada através do incentivo da colega, e daí a importância, né, nossa, dos professores, em tentar fazer isso com nossos alunos. Na verdade, nós, ERENS, já fazemos, ou tentamos, né, fazer a nossa maneira disso. Portanto, e aí o que eu achei mais interessante é que você foi além. Você batalhou, você traçou metas, você agora faz direito, trabalha na política, e eu acredito que você é uma influência muito positiva para os nossos alunos, beleza? Eu usei até uma linguagem de menina agora, né? Uma linguagem meio assim. Eu espero que os nossos alunos, assim, eu estava percebendo aqui os comentários, houve uma identificação deles com você, obviamente. A questão da jovialidade já desperta isso. E que você seja bem-sucedido e que as suas conquistas cheguem bem além, e que Deus, assim, esteja sempre à frente. E o Ariel, assim, foi muito feliz na colocação dele, quando ele tratou da questão da política com a religião. Nós estamos vendo muito hoje isso na mídia, né? A questão desse envolvimento e, enfim. Mas aí você foi muito feliz também na sua colocação. A índole da pessoa, eu penso assim, né? Não sei. A índole das pessoas, às vezes, vai ditar
as regras do seu comportamento futuro, né? Parabéns a você, que você seja desembargador, e eu vou estar aqui para aplaudir. E principalmente os meus colegas, professores, que contribuíram com você no ensino médio e que contribuem até hoje na universidade, viu? Um abraço para você, parabéns, toda a sorte do mundo. Ou sorte não, corra atrás que você vai conseguir. Muito obrigado. Sim, a importância do professor na minha vida foi enorme. Sem os professores me incentivando, sem eles me colocando nas responsabilidades de ser protagonista, eu acredito que eu não seria quem eu estou, não estaria onde eu estou. Eu agradeço as suas felicitações em relação à minha pessoa, e uma satisfação enorme ouvir esses elogios, ouvir esse reconhecimento de pessoas tão especiais que passaram a ser na minha vida a partir de hoje. Amém. Professor Soares, quero parabenizar por sua palestra. E também... Só, professor, não está dando para ouvir direito, está dando chiado. Lamentável. Deve ser meu equipamento. Parabéns. Você falou de 3 palavras: liderança, autossabotagem, pensar alto. Quero te parabenizar. A política ela tem várias ramificações. Existe a política partidária e existe a política da responsabilização social. Você deve também ter pessoas, muitos alunos nossos, porque não dizem todos, exatamente essa característica. Ok? Então, a sua história é parecida com a história de alguns alunos. E que, nessa manhã, você trouxe para todos nós, para alguns deles, exatamente a possibilidade de acreditar na inversão da lógica que alguns estão vivendo no certo grau de dificuldade. Quero agradecer ao Grêmio, quero agradecer a sua participação, a direção da escola, por esse momento tão rico para todos nós. Sucesso, Diogo. Obrigado, igualmente. Ô, governador. Se Deus quiser. Olha, Diogo, e você... Diogo, você... Pegou o assunto e dá debaixo, não. Não é que tá os pés. Ô, Diogo, você falou aí, você disse que reproduziu um discurso do ex-governador Eduardo Campos. Isso. Aí foi que eu admirei você mesmo, caramba. É um líder no qual eu me inspiro. Diogo, esse cidadão foi e continua sendo em nossas vidas o ícone da política em Pernambuco, não é? Pelo que ele fez e tal. Você poderia, pelo menos, no finalzinho desse discurso, você reproduzir 1 minuto que a professora Aldair está querendo também agradecer para os nossos alunos que Claro. por favor. Só queria solicitar que silenciasse o microfone, porque está dando interferência, por gentileza. Que áudio ruim, viu? Vamos lá. Fico feliz que nesta caminhada tenha reunificado o campo da Frente Popular, reencontrado com militantes políticos que nos ajudaram em outras etapas importantes da vida pública. Aprendi com o Dr. Arraes que os compromissos que nós temos, fundamentais, são com o povo, e só pude honrar porque tive vocês ao meu lado. E nos juntamos em torno de um objetivo, que é prosseguir com Pernambuco melhorando, Pernambuco podendo avançar, Pernambuco podendo legar aos mais pobres uma vida melhor, mais digna. Eu queria pedir a meus companheiros, todos os prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, candidatos, queria pedir que vocês colassem esse debate. Arrasou, bicho, muito bem. Parabéns, Glória! Júnior, né? Parabéns. Ainda mais você tem um lado da poesia. Se eu não estou enganada, nenhum de semear, que eu nunca perdi nenhum. Eu sempre participei, aliás, só perdi um, que foi de Macaparana, da escola da Benedita, que eu perdi porque eu estava em curso.
não podia faltar o curso da Justiça Restaurativa. Mas eu me lembro que eu avistei com você lá em Aliança. Isso. Sim, eu me lembro foi um disso. segmento marcante na minha vida. Eu sempre digo aos meus alunos, né? Ser protagonista não é fácil. Ser autor da sua história e ainda se responsabilizar pelo meio ambiente e pelo outro. Isso é muito importante. A ação protagonista não é só se preocupar consigo, mas com a coletividade, com o outro. Parabéns pelas suas palavras. Obrigado. Muita gente na internet está bacana, mas você é candidato? Não. Esse ano eu não vou disputar o pleito. Pensei, mas por questões internas do partido, eu preferi participar diretamente da majoritária. Eu hoje sou assessor de um candidato a prefeito, é quem lidera todas as pesquisas aqui em Goiânia. Aldair, seu microfone está desligado. Mas você já pode tentar ver esse lado bacana. Eu digo direto aos meus alunos, não é? Eu gosto de fazer política na escola, politicagem. A política eu gosto, sempre de eleição, eu digo sempre, na escola, não tomo partido dentro da escola, mas eu digo sempre aos meus alunos, cuidado, é o ano político, pense em quem vai votar, vamos mudar as pessoas que não estão dando certo. Quando eu falo isso, eu falo a respeito de vereadores, que esse ano é o ano de vereadores, é o ano de prefeito, né? Então, cada ano, a cada 4 anos, tem uma eleição. E eles precisam analisar e ver, né? Que tipo de política está lá, no nosso caso, esse ano, lá na prefeitura, né? Lá na Câmara, lá no gabinete do prefeito. Que tipo de pessoas nós temos, né? Isso é muito bom indagar e inovar. Tudo pode ser eterno, né? Nada pode ser eterno. E a gente vê que pessoas que se acomodam muitas vezes, exercem um cargo e se acomodam. Não tem um projeto em prol da coletividade, né? Não tem um engajamento, não defende. Aí isso é que está o político lá, nos representando para nos defender os nossos direitos, os nossos deveres. Então, isso é muito importante, né, que o aluno pense. Aleluia! E que você pense nos próximos futuros, né? Precisamos de jovens, criativos, inovadores, para uma política bacana. Não que não quer dizer que as pessoas que têm uma certa idade não são inovadoras. São, sim. Né? Tem políticos que são 60 anos, 70 anos, mas são inovadores. São pessoas que pensam na coletividade. São pessoas que têm realmente a ética, a cidadania, né? E faz o exercício de fato, de fato. Então, isso é muito importante que cada um analise direitinho. Se cada um pensasse, né, desta forma, é verdade. Um Brasil melhor, um Timbaúba melhor, um Pernambuco melhor, e um Brasil e um mundo melhor. Muitas vezes as pessoas são influenciadas a votar em qualquer um. Você, às vezes, olha, tem político que não tem um projeto, não sabe nem o que é projeto, não sabe o que é um projeto. Às vezes, você sabe que está falando mal do outro, está com baixaria, está com uma outra quando ele não sabe nem o que é um projeto, não sabe nem o projeto. Então, você tem que colocar pessoas que entendam de coletividade, que dê caminho, né? Que dê luz, que dê várias luzes em prol da coletividade, em prol da cidadania. Vocês são sábios, muito bacana, né? Que nosso interagiu bacana aí, e que eles tenham isso como exemplo, né, de protagonismo, de defender, de amar o que se faz. Você deu um depoimento muito bacana que não era um aluno nota 1000, não cumpriu o princípio. Né? Nem eu diria que meus alunos, se não está tendo aula, que entre, dá tempo. Estamos aqui para recebê-los, estamos aqui para acolher, né? A gente está sempre dando oportunidades. Isso é muito importante. Quero agradecer mais uma vez, gratidão,
na pessoa de Liedson, que está ajudando você, tá certo? E vamos para frente, né? Você já deveria ir fazendo sua base, se preparando para o futuro. Quando Liedson disse o nome, eu perguntei logo, olha, Edson, ele não é candidato não, né? Independente de ser de Timbaúba ou não, porque várias pessoas aí já pediram para fazer uma palestra com os alunos, e eu não abro brecha. Por quê? Porque se eu abrir para um, eu tenho um monte que vai pedir também. E aí eu sou neutra enquanto escola, né? Porque aí a gente não pode estar com a politicagem. Na medida que eu coloco o nome, o Marquinhos quer, José quer, você não quer. E aí a gente nunca sabe o que é que cada um vai preferir, educação e desses olhos, porque infelizmente as pessoas não sabem separar. Mas agradeço, abraço cordial. Se é mais alguém que está na sala para continuar, e Ivanildo, meu filho, com a licença de vamos bater a nossa tradicional foto. Porque nós estamos registrando tudo, porque quando voltarmos precisamos apresentar o que fizemos de bacana para os nossos alunos. Ok. Olha, sorrindo bacana para ir diretamente para a Rede Globo. Antes de bater a foto, só um minuto. Mãe, eu tô na Globo. O CBA de Aliança Oi, Glória. foi onde eu me identifiquei como líder, como político, como representante jovem, né? Eu queria dizer aos jovens que vão votar esse ano, não se iludam com agrados momentâneos, porque se você vende o seu voto não vai garantir a educação, a saúde e a segurança que os políticos vão nos proporcionar durante os 4 anos. Então, voto é responsabilidade, voto é você se colocar e colocar alguém para representá-lo e para fazer algo pela sua cidade. Pernambuco, o Brasil é um sonho, e esse sonho nós realizaremos juntos, junto com todos os segmentos da sociedade, mas junto principalmente com a juventude, porque a juventude está se apresentando para a luta na construção de um legado, e juventude que ousa lutar, constrói poder popular. Um abraço a cada um de vocês e o meu muito obrigado. A foto, a pose bacana, nós aqui agradecemos por tudo. Diogo, eu só reforço aqui que Liedson não pôde dar continuidade e estar presente na reunião por conta que faltou energia no bairro dele, certo? Aí ele pediu está apagado, ele está sem energia. Estava na escuridão, a luz de ele não vela. está aqui agora na finalização. É verdade. Abram as câmeras, por favor. Vamos lá. Tá? 1, 2, 3. Ok. Muito bacana. Obrigada aos professores aí presentes. Um abraço. Tchau, um beijo. Leva para amanhã, não tem mais aula, Tchau, mas a minha tarde tem gente. aula, né? Ok? Tchauzinho. Tchau, pessoal. Uma satisfação conhecer todos. Tchau, Diogo. Eu troquei teu nome por Danilo, foi triste. É normal, desculpa aí, meu Normal. Eu deixei meu Instagram ali, quem quiser me seguir, estou aberto para conversar com vocês. Olha aí, garotada, sigam os 2 exemplos e vamos estudar, né, para ser feliz, né? Vamos Isso. blá, blá, blá. Vamos estudar, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Até, tchau. Romualdo, a cara tá ótima, Romualdo. Eu quero trocar algumas impressões com você. A cara de Romualdo tá ótima. Ô, Anu, vamos então que eu mandei pra ti no privado, por favor. Já, eu vou olhar, querido. Beijo pra tu, viu? Saudade, meu velho. Deixa eu sair desse trem aqui, que eu tô falando antes.